Olá, olá! Esse aqui é o vídeo 3 e no processo de construção desse significado de marca, né, passaremos por 4 papéis. A gente pode pensar isso como 4 sensações, 4 públicos, numa jornada de 4 passos, para onde a gente vai conduzir esse interlocutor, né, essa relação. Então eu posso representar os 4, eu posso estar mais envolvido com um, com 2, enfim, mas o principal é qual é a promessa dessa marca, né, para esses 4 papéis e como é que a gente vai começar a se relacionar em cima disso. Então, mais do que pensar a marca como estética, é pensar ela em relação, né, em sensação. É ainda muito conceitual, mas a gente vai, principalmente nesse vídeo aqui, começar a botar isso mais racional, pé no chão e modelar isso como negócio, tá? Mas extremamente importante que a gente tenha em mente 4 quadrantes. Onde o primeiro, ele está falando, está representando mais essa questão de amigo, né? É um quadrante mais calmo, relaxado, próximo. É o início de interesse. Aqui começa um movimento, né? O papel do soldado é o executa, mais o profissional aqui, né? E a gente já falou sobre isso. O amigo a gente vai pegar o papel da cidade. No soldado a gente vai pegar mais o papel profissional, da execução, da realização, de correr e de viver a vida, né? No papel do mentor, o terceiro quadrante, é mais na parte das marcas, né? Como é que eu atraio uma marca ali, como é que eu faço essa questão do nicho, como é que eu gero interesse para que uma marca esteja ali dentro, uma Starbucks está ali dentro, um laboratório referência em biomedicina da América Latina, sabe? Como é que eu começo a botá-las e comunicá-las nesse papel, nesse quadrante, né? E o papel do pensador é o papel, no nosso caso, do investidor, né? Como é que está vendo o futuro em uma linguagem mais de projeção, mais lá na frente, antecipando o que vai acontecer. Então, nisso entra também o estudo posterior, como é que marca vai ter essa relação, né? E como é que ela vai... como é que isso me ajuda a buscar referência no mundo afora e como é que vai preencher esses espaços para a gente criar essa relevância, né? Então vamos lá, com quem que a gente vai falar? Quadrante 1, a gente vai falar com a cidade inteira. Quando eu falo cidade inteira, eu não falo Chapecó, e vocês vão ver isso posteriormente. E isso já me vira um outro modelo de negócio extremamente importante. Mas falaremos com a cidade, né? Num grande objetivo, uma grande bandeira sobre Smart Cities, e entraremos nesse ponto, né? E cidades de 15 minutos. Segundo quadrante com um profissional, né? Mais sobre a questão de pertencer àquele espaço, àquele território, construir aquilo, né? Cocriar aquilo, como é que aquilo lá pode ser um ambiente de oportunidades e cocriação. Orgulho, satisfação, como é que essa sensação está presente, né? Terceiro quadrante, a gente está falando com as marcas, e marcas IAB, vamos botar esse termo IAB aqui como in a building. A gente fala de ecosystem in a building, então, um processo desse, como é que eu falo? De negócio para negócio, no papel do mentor, né? De negócio para negócio, como é que isso é um mundo de oportunidades e possibilidades aqui, de novas formas de gestão e comportamento, onde inclusive eu vou atrair quem eu mais preciso, que é aquele perfil de profissional que está ali, que mora, que vive, que pertence àquele raio de microcidade que está dentro desse ecosystem na building, né? Que está pertencente a esse ecosystem na building. Como é que aqui eu prometo conexão, futuro, oportunidades, ferramentas, enfim. Aqui a parte tech é muito presente. Na parte 1 da cidade, a bio está muito mais clara. Quer dizer que eu vou falar de um e não vou deixar a outra. Muito pelo contrário, eu vou misturar esses conceitos, né? Então, no quarto quadrante, a gente tem o investidor, a gente precisa falar com esse cara, a gente precisa ter uma linguagem com esse cara que não necessariamente é o vizinho, né? Mas ele pode estar investindo na cidade X ou na cidade Y daqui a pouco. Aqui é muito mais a questão do retorno, do desenvolvimento, essa palavra está muito presente, do desenvolvimento, como orgulho de pertencer, como a satisfação do retorno, a abundância que traz, enfim, né? Falaremos nessa marca, nesse negócio, com esses 4 quadrantes. Quadrante 1, a cidade, quadrante 2, o profissional, quadrante 3, a marca e na building, quadrante 4, o investidor, né? Para focar ainda mais, começar a posicionar isso no meio,
A gente vai começando a focar nesses processos. Como é que eu traduzo esse emocional, né, em racional? Então, primeiro quadrante, tem os moradores, Chapecó, não necessariamente só os vizinhos. Os vizinhos a gente vai botar um range, né? E aí esse conceito, falaremos posterior a isso, né? De cidade de 15 minutos, sustentáveis, smart city. Pô, como é que eu posso botar Chapecó e crescer a cidade ainda mais nesses níveis, nessas métricas? Como é que eu posso fornecer métricas para que a cidade cresça? E por causa de mim também, no meu range de 15 minutos, tudo floresce, né? Independente do que é desse prédio, tudo floresce. Em 15 minutos, então eu estou falando com esses moradores aqui e eu estou botando eles como os rooters, que são as raízes dali da parada, tá bom? No quadrante 2, e a gente vai sempre nesse fluxo, tá? Eu estou falando com os profissionais dessa cidade que trabalham e trabalhariam nesse entorno, né? Não só o CEO da empresa, mas o programador que vai ali, o cara que vai atender, o cara que vai servir o café, se for o caso, enfim, não importa. Os profissionais que desejam estar ali, criar esse desejo nesse território de estar ali, isso significar algo, né? Uma Faria Lima, eu trabalho na Faria Lima, então eu trabalho na CAT, a CAT é todo meio, eu trabalho no Centro de Inovação X, então trazer esse orgulho para o profissional e como é que a gente, com ele, planta conexões, a palavra mestra, a frase mestra aqui é plantar conexão, né? Cidade de 15 minutos é no quadrante 1 e o plantar conexões no quadrante 2. E aqui eu estou falando que esses caras são os stackers, né? Os stackers, assim, a galera que trabalha, estou dando esses nomes aleatórios agora, pessoal, não tem nenhuma importância, agora é só para a gente entender, tá? Construir isso. E os stackers aqui, a gente está falando sobre a qualidade de vida profissional que a criança pode estar estudando ali e a segurança que ele tem por causa do bombeiro e da polícia. Tudo isso eu estou falando com a pessoa física, né, no quadrante 2. Quadrante 3 eu estou falando com as marcas, é o início de uma pessoa jurídica aqui, né, e a grande promessa, nesse caso aqui, são os planters, que os caras estão plantando ali a parada, né, estão ali, ó, tocando ali, plantando essas sementes na parada, né. Então, a promessa aqui é Ecosystem na Building, tá? Então, como é que eu trago uma marca para esse ecossistema? Para esse conglomerado, né? Para essa experiência que está num projeto de prédio, né? Então, criando o conceito disso. Quarto ponto, para os investidores, né? Que são os seeders, são os plantadores mesmo, os caras que estão plantando as sementes ali. Ali, the fruits are in the roots, está errado a escrita, mas releva isso, que não é importante agora, é só uma primeira apresentação, erro de grafia, mas aqui é isso, são os caras que sabem que para colher os frutos, né, as raízes têm que ter bem plantadas, têm que estar sólidas. Entendam, pessoal, que eu estou trazendo já no conceitual, toda a questão de sustentabilidade, de investimento, né? As palavras já estão para isso, Smart City, eu estou contextualizando onde esse prédio vai estar, né? Porque ele tende a ser o coração dessa porra. Então, mais do que o prédio em si, 3.0, lembra? Não quero concorrer naquela cesta de frente, apesar de eu falar ali, a gente vai falar ali também, né? A gente vai criar relações, a gente vai atacar um a um o cliente, né? Caçar esse cara, a gente vai, mas aqui eu quero levar para um outro canto, né? Como é que antes desse prédio, como é que as conexões são criadas ali? E antes desse prédio, como é que eu cocrio aquele ambiente? Então, como é que eu cocrio microcidade de 15 minutos aqui? O prédio é uma consequência, entende? E esse é o desejo de um possível modelo de negócio, mais do que a assinatura da marca, um possível modelo de negócio que a gente pode cocriar. Enfim, veremos. E aí, eu vou passar nisso, porque como é que eu... Nesses quadrantes de quem é esse público, mais do que falar sobre persona, eu trabalho com sensações, vou botando, né, criando cada um desses quadrantes, faço questão de debulhar isso, de imergir nisso aqui, porque isso aqui é extremamente importante para a parte estratégica, para a parte de comportamento, de valores e tal. É muito bacana a gente entender também disso. Daqui a pouco isso some da nossa vida, mas é o comportamento que a gente está criando. Então, quais são as habilidades e competências desejadas por cada um desses quadrantes, né? Quais são... Opa, vamos passar.
as tribos de pertencimento, desejo em cada um desses quadrantes. Um, porra, é a tribo urbana, o outro tá mais como visionário, o outro tá mais como sustentável, sabe? Como é que a gente começa a traduzir o que significa aquele símbolo que eu vou apresentar como marca, antes disso em comportamento, o que ele significa, né? Como é que eu quero fazer com que ele signifique em cima disso? Quais são os ambientes que a gente vai estar povoando, principais, né? Quais são os tipos de linguagem em cada um desses? Não é que tem ali vila, que eu estou falando sobre vila, mas eu posso sinalizar como se tivesse essa sensação de, sabe? Eu posso entrar ali na academia, não que tem que ter uma academia, mas toda essa sensação de saúde, fitness, e por isso um espaço para chuveiro pode ser extremamente necessário dentro da arquitetura, sabe? Então, e isso é válido para o posicionamento de tu pode trabalhar e tomar banho e fazer tua corrida em 15 minutos, tu pode fazer tudo aqui, sabe? Então, como é que a gente começa a construir esse significado em tudo? Apesar desse perfil, começando por esse perfil básico, eu vou passar rápido. Faz muito sentido a gente detalhar cada uma das necessidades, por exemplo, no quadrante 1 para o quadrante 2, que é quadrante 1, cidades mais humanizadas, para o quadrante 2, eu preciso de comunidade aqui, entre um e outro, um grande foco de geração de emprego e geração de atividades em volta, feiras de rua, feiras de coisas, sabe? Como é que a gente pode brincar com esses tipos de... E isso vira estratégia, pessoal. Sabe, do quadrante 2 para o 3, né, comodidade com fomento à inovação, é o profissional com a empresa desse profissional. Porra, a mobilidade ali é um atrativo absurdo, quatro andares de vagas, smart building, não sei das quantas, aqui tudo se conecta. Então eu começo a alinhar toda essa linguagem que falaremos depois a partir desse perfil básico, tá? Então, por isso é muito importante a gente tocar depois, mas agora bem rápido. Vamos lá. Os interesses que se tem, né? Porra, economia criativa em um, ou tecnologias emergentes em outro aqui, tecnologia emergente entre as empresas, né? E os investidores ali. Porra, como é que tá a melhor internet da parada, biotecnologia aqui, não sei o quê, entre setores de inovação, focos de investimento. Porra, como é que a gente começa a traçar esses perfis em cima do que essa marca vai significar, mas antes de qualquer coisa, do que esse modelo de negócio vai significar, né? Vamos lá. Então aqui eu vou passar a tabela de atributos, vou parar aqui, já está grande esse vídeo, então, mas eu quero finalizar com essa palavra, a essência, o resumo de todo esse projeto. O objetivo é que se mostre em cada passo essa sensação essencial. A palavra, mais do que é um prédio, é um building, uma torre, é isso. Como é que é a sensação desse metro quadrado, das pessoas que estão ali, da empresa que vai tá lá, né? A pessoa que vai para lá para se consultar em alguma coisa, ou para comprar um serviço, um produto, para academia, para o supermercado, não importa. Ali é uma região, é uma área que pulsa desenvolvimento, movimento ali para se desenvolver. Desenvolvimento físico, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento emocional. Eu posso falar de saúde, né, um consultório? Posso. Posso falar de empresas de inovação? Aí posso. Posso falar de, parte de abraçar uma árvore e ter uma terapia completamente holística? Posso, sabe? De correr na rua e estar perto do parque? Posso. De ter toda a mobilidade de carro e trazendo isso fisicamente? Posso. Então, antes de falar de tudo isso, eu estou botando na essência e voltando aqui para tudo o que vem para frente. Ele finaliza com essa essência, em transmitir essa essência, desenvolvimento, tá? A gente vai falar de tecnologia, sim, a gente vai falar de biotecnologia, sim, a gente vai falar sobre investimento, sim, mas tudo isso tem por trás essa expressão. Vamos embora.